Oi, gente! Que felicidade sempre estar aqui nesse podcast, porque aqui a gente conhece um pouquinho das pessoas. Olha, nós estamos muito chique, né? Olha, tem bebida, tem o nosso patrocinador Alice de Lac com queijinho. Então, assim, estou à vontade, porque coisas que eu gosto, né? Quero agradecer já a todos os nossos parceiros que estão fazendo o nosso podcast acontecer e trazer o pessoal lá do programa para contar um pouquinho a vida deles aqui pra gente, né? E hoje eu estou com a Eliane. Tudo bem, Eliane? Tudo jóia, tudo bom, Paula? Hoje nós vamos sair um pouquinho daquela coisa séria ali do programa. Séria e Hoje tensa, nós vamos né? dar risada. Hoje eu Legal. quero saber quem é a Eliane. Né? Eu quero saber a sua história, assim, da onde que você é, aonde que veio a sua profissão, toda a sua história. Então, conta pra mim, da onde você é, Eliane. Então, meu nome é Eliane Cervantes, eu sou médica nutróloga e tem que falar a idade também? Não. Ufa, Isso a gente pula, não. né? Então, eu fiz medicina em Mogi das Cruzes, me formei já tem 21 anos, já que eu sou formada. Tem filhos? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 20 anos já fazendo medicina em Catanduva. Olha que legal. E tenho o Miguel, de 15 anos também, que pelo jeito vai para o mesmo caminho. Ai, que legal. É legal. E legal que, assim, eu fiz a faculdade inteira querendo fazer cardiologia. E eu entrei, terminei a faculdade, fui fazer cardiologia na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e eu não gostei. Passei 6 anos amando a cardiologia, e aí eu fiz 6 meses e não gostei da cardiologia muito. Quer dizer, gostei, mas eu não me identifiquei muito. E aí eu comecei a conhecer a nutrologia. Eu sou da primeira turma de nutrologia de residência do HC, do Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Eliane, as pessoas confundem muito, assim, abrindo um parênteses aí, nutróloga e nutricionista. Isso. Que, Todo né? Você é nutricionista? Não, sou nutróloga. Né? Fala rapidinho aí no meio disso a diferença. É muito legal, porque as pessoas realmente elas não sabem. Às vezes me procura esperando algo que a nutricionista possa oferecer. E assim, é um complemento. Lá na clínica, eu tenho a nutricionista que trabalha comigo, né? A nutróloga, nutrologia, é médico, é uma especialização médica, assim como a cardiologia, dermatologia, endócrino, e é uma especialidade, Paula, que vai trabalhar todas as doenças relacionadas à alimentação. Só que a nutrologia, ela vai um pouquinho mais além. O nosso maior foco é trabalhar a prevenção. Eu falo que o nutrólogo, ele vai te olhar como um todo, buscando a tua qualidade de vida, a tua saúde e prevenindo uma possível doença. Então, por exemplo, você tem um histórico familiar de diabetes. Então, existem exames que a gente pode fazer para eu ver se você vai ter diabetes. Então, eu vou trabalhar essa prevenção, né? Então, a gente trabalha um pouquinho dessa forma. E a nutricionista já é aquela que passa a dieta, já tem, né? A Nutri, ela vai te dar aquilo mastigadinho. Então, você vai comer 100 gramas de proteína. Então, às vezes eu passo para o paciente com insuficiência renal, por exemplo. Eu preciso que o paciente coma 2 mEq de fósforo por dia, 2 mEq de potássio, tanto de proteína por quilo. Então, ela vai transformar essa necessidade no alimento. Então, ó, gente, nutrólogo é nutrólogo, nutricionista é nutricionista. Você vai pedir exames, a gente vai ver a parte hormonal. O nutrólogo que pede o exame porque ele é o médico. Isso, então, agora a gente... E o nutrólogo, a gente até passa dieta, mas não tão perfeita como a nutricionista. Então, ela tem um valor, assim, gigantesco. A gente trabalha... não, normal. A gente trabalhar junto. Entendi. É que eu acho que eu sou meio... Né? Não, eu falo muito com as mãos também. Mas a gente estava lá no começo falando que você foi a primeira turma da formação de nutrólogo. De nutrólogo lá do HC. E aí eu fiquei em São Paulo por 10 anos. E lá em São Paulo, eu só trabalhava em UTI, em pacientes terminais de câncer gástrico, porque era nutrição na veia e nutrição nasoenteral, ou que não tinha mais, que faz a gastrostomia, né? Então, era assim, pacientes muito críticos. E depois de 10 anos, aí aconteceram vários fatores aí na minha vida, resolvi vir para o interior, da onde é a minha família. De Jales. De Jales, A família inteira lá é de médico, e eu estava lá uma ovelha desgarrada.
Aí eu E falei, trabalhar na UTI é muito desgastante, né? é muito. Eu trabalhava no IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle ao Câncer. Sabe aquele do símbolo do câncer de mama? Então, quando surgiu esse símbolo, eu estava lá, quando surgiu, que a gente fez as campanhas, e era muito triste, porque às vezes eu acompanhava o paciente por anos, né? Que era aquele interna, sai, interna, alta. E tinha época que você falava assim, eu sei que não vai passar de 24, 48 horas. Tem que ter um Muito. emocional muito bom, né? É Olha, bem mesmo, complicado. olha, tinha pacientes que eu me identificava tanto, jovem, assim, às vezes da minha idade, na época, que eu falava, eu não tenho mais condição de entrar nesse quarto. Aí eu falava para a nutricionista que trabalhava comigo, pelo amor de Deus, entra, vê isso, eu vou ficar aqui, você me fala o que está acontecendo e eu prescrevo. Porque é muito... Você Mexe chega muito com o assim, emocional, né? por um lado, às vezes, a gente consegue ajudar, acalmar, conversar. Existe nesse lado que a gente pode levar esse lado humano. Mas tinha alguns pacientes que às vezes era muito dolorido, que você se identifica tanto que você é quase uma família. Eu Muito imagino. difícil. Depois vai ter um podcast meu, que eu sou fisioterapeuta de formação, também Que trabalhei legal. em hospital e também não aguentei. Então, Então é é bem assim, mexe muito com o emocional da gente, né? Mas aí você chegou ali em Jales. Aí eu falei, vou embora. Aí eu trabalhava em 3 hospitais, eu era coordenadora de equipe de 3 hospitais. Tinha 7 médicos que trabalhavam comigo. Era gostoso, mas eu não estava realizada, né, na minha profissão. Aí eu fui embora, falei, meu pai do céu, o que eu vou fazer em Jales? Porque o que eu sei fazer é fazer nutrição nasoenteral, gástrica, parenteral. Cheguei em Jales e fui trabalhar em postinho de saúde. Aí eu saí para cá e fui estudar a parte de nutrologia clínica, que eu não fazia em São Paulo. Então, diabetes, E mais para o interior, falta um pouco mais de informação, assim, mesmo a gente sabendo, nossa, tá pertinho daqui, que é o polo da medicina, Rio Preto, né? Só que falta, né? bastante. Os médicos mais antigos talvez não se atualizam tanto ou vai com uma cabeça mais fechada. Eu acho que por eu ter feito nutrologia, eu tive uma abertura de mente maior, né? Então os médicos, quando você, infelizmente, eu acho que agora está mudando, os médicos mais novos, a gente conversa, está mudando, mas às vezes você vai lá, pressão alta, você vai lá e um remédio de pressão alta, mas por que você está com pressão alta? O que está acontecendo dentro desse organismo? Você sabe que, às vezes, Paula, uma pressão alta pode ser simplesmente a falta de magnésio e potássio. Tem paciente que você corrige magnésio e potássio, ele toma 4 remédios para pressão, vai para 1, vai para 2. Então, é essa atualização muito, dos médicos, né? Os médicos aprenderem sem ser tanta receita de bolo. E aí você chegou ali com essa atualização para o pessoal. Com essa visão um pouco mais aberta, porque não é culpa dos médicos, eu falo. Porque na faculdade a gente sai doutrinado a trabalhar para tratar a doença. O que você pensa num médico? Você vai no médico para quê? Quando você está doente. Você vai no médico quando você está saudável? Não, né? Essa é a nossa formação, é a nossa criação e a gente foi criado assim. Então é algo novo e tudo que é novo, às vezes no primeiro momento impacta, você fica com um ponto de interrogação. E como foi quando você chegou lá em Jales? Assim, você foi para o posto, né, posto de saúde, quando você montou a tua clínica. Como que foi assim a aceitação do pessoal? Então, assim, os convênios não me queriam, né? Os convênios, e eu precisava, não estava começando, os convênios não me queriam. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Então eu vou cobrar a consulta mais barata. Aí eu comecei com uma consulta num valor bem popular mesmo. E meu irmão já tinha a clínica dele lá, meu irmão é otorrino, e tinha sala, ele trabalhava com ginecologista, era do meu pai, a casa ali, e eu peguei uma sala para mim. Falei, quer saber? Eu estou trabalhando no posto, o sistema público não oferece uma medicina de muita qualidade, a gente já sabe disso. Comecei a cobrar um preço popular, a turma começou a mandar paciente para mim. Hoje eu não atendo convênio, é só particular. Hoje eu atendo 30 pacientes por dia. Os convênios vieram atrás? Vieram. Ai, que adoro! Os convênios vieram atrás. Falei, agora não preciso mais. Eu adoro. Porque o que aconteceu? As pessoas começaram a reclamar que eu não atendia convênio. E eu falava, eu não atendo porque o teu convênio não me quis.
no começo, né? Simples assim. Aí, a hora que eles vieram atrás, mas agora que eu tô com consulta lotada. Agora Então, mesmo fazendo popular, você ganha mais do que um convênio te paga, sim, assim, então, tipo, na assim, época, né? assim, eu tenho um valor bem acessível e eu gosto de atender as pessoas. Então, todo mundo fala, por que você não aumenta tanto? Eu não aumento, eu tô feliz assim. Prefiro atender mais pessoas, porque eu consigo atingir um público que às vezes não conseguiria, né, uma medicina de qualidade. Eu E a gosto. Eliane, a vida pessoal, o que gosta de fazer? O que que a Eliane, assim, final de semana, não atende? Meu O pai. que que você faz aos finais de semana? O marido é médico também? Não, ele é Ah, veterinário. é? Não, você sabe que eu não falei? O meu sonho era ser Ai, veterinária, meu né? Deus, meu Deus. Aí acabei fazendo medicina, porque a família inteira é médica, então acaba que você vai na tradição. E hoje, assim, eu falo que eu fiz, isso é uma coisa que é legal, às vezes, os pais orientarem, né? A gente veio conversando isso no carro, minha mãe veio comigo, e eu queria ser veterinária, mas os meus pais falaram muito, e eu acabei indo fazer medicina. E eu, durante a faculdade, me apaixonei e me realizei. Então, hoje eu sou muito, muito grata E a ter se, tido e essa se fosse orientação. veterinária, como seria, hein? Então, eu sou feliz também, porque eu também mexo na fazenda, Ah, então né? tá ótimo. Então, agora, Um pouquinho lá um também. pouquinho, porque meu pai era advogado e tem fazenda, né? Ali não é nada grande, mas assim, dá pra gente brincar. Então, eu passo, às vezes, final de semana, eu vou ali vacinar Ai, meu gado, Deus. né? Tinha que ter uma foto dela aqui Tinha, né? vacinando. Não, a gente... Oi, tem mesmo, Ai, viu? que legal. Fico ali de Aí, botina suja. produção, a assessoria dela, mandar uma foto pra gente, ela, né? Né? Porque a gente tem a imagem dela, né? É uma outra imagem. E isso, a vida pessoal, assim, chama atenção também. A gente gosta de saber, né, o que a pessoa tá fazendo. E os seus filhos moram fora. Não, o de 15 não. A Maria Fernanda mora em Catanduva, mas eles ajudam na fazenda, porque eles têm o gadinho deles. Eu falei, se não cuidar, é meu. Mas Então, isso que eles cuidam também. tenho deles. Além disso, o que mais você gosta de fazer, Eu Eliane? gosto muito de ir pro clube jogar Ai, tênis, meu beach Deus. tênis, andar de bicicleta. Eu Que gosto delícia. E demais. você é muito família? Muito. É, Eu sou meio caseira. ela veio gravar e a mãe dela está com ela. Nós estamos gravando em São José do Rio Preto e a mãe é de Jales também. A mãe é E de te Jales acompanha? também. Ela tá sempre comigo. Que legal. Ó, hoje eu ouvi uma pergunta aqui em um podcast que nós gravamos e que eu vou copiar porque eu achei muito legal. Daqui um ano, Eliane, o que você pensa da sua vida daqui um ano? Daqui um ano. Não engasga, daqui um ano. Daqui a um ano, Come um queijinho, calma e pense e me fala. a gente tá, eu tenho uma clínica de estética junto, né? A gente tá abrindo uma outra em Fernandópolis. E eu acredito que em breve a gente vai estar em Rio Preto também. Que legal. Então, daqui a um Então, ano você quer estar em Rio Preto. Eu quero estar em Rio Preto. Ó, nós vamos assistir esse podcast e vamos ver, hein? Nós vamos. Você tem outros profissionais que trabalham com você, né? Então, você pega ali vários segmentos na sua clínica hoje e tudo trata de beleza. Tudo trata de beleza. O que aconteceu? Muito legal essa história, porque nesse meio tempo da cardiologia e da nutrologia, eu fiquei 6 meses, porque só começa as residências em janeiro, né? Então, de julho a dezembro, eu dei uma passeada pela medicina. E uma das coisas que eu fiz foi estética, que eu também não gostei de trabalhar com isso. Eu gosto de trabalhar com vida, com a saúde, né? Mas eu conheci esse mundo. E na nutrologia, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que as pacientes, quando terminavam o tratamento comigo, elas iam para clínicas de estética. Eu falei, opa, tá aí um nicho, né? E então eu agreguei as duas coisas. Então lá na clínica nós temos, são 5 profissionais que fazem toda a parte de estética. Então tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem farmacêutico, biomédico e esteticista. Aí a pessoa entra, vai lá fazer a consulta com você e sai de lá já com todos os tratamentos, tudo lá. Que legal. Tudo, e tudo assim, muito humanizado. O meu foco, assim, o pessoal me conhece muito por esse lado. Eu sinto a dor do paciente. Então eu vejo que realmente aquilo vai ser bom. Qual foi, assim, um paciente que te procurou com algum problema de saúde, assim,
que você foi desesperador? Algum caso assim que você tem para contar para mim que de repente você não conseguiu ali atingir um resultado ou saudável ou não, mas algum caso de algum paciente que te marcou? Bom, de que eu não consegui. Isso você conseguiu todos porque O que eu não consegui foi de São Paulo, justamente no hospital de câncer. Mas algum que marcou Mas assim, muito. algum que me deu muita satisfação de trabalhar. Eu tenho uma paciente que ela já tinha passado em vários médicos com muitas dores pelo corpo. Uma paciente assim com uma qualidade de vida péssima. E aí ela chegou em mim, ela já tinha passado em tudo que você imaginar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Desafiador, né? Às vezes chega desafiador. assim, você fala, meu Deus, por onde eu vou começar? E assim, eu sempre peço para Deus. Às vezes eu olho para o paciente e falo, o paciente está falando, e quando ele está falando eu peço, meu pai, me orienta. Me orienta, porque a medicina aqui, não sei se vai dar muito certo, não. E essa paciente, muita dor, uma qualidade de vida ruim. Aí eu pedi um mineralograma para ela. Mineralograma é um exame que raramente os médicos pedem. E eu peço com não muita frequência também por causa do valor. É um exame relativamente caro para o nível, assim, né? E eu pedi. E esse mineralograma, Paula, veio muita coisa alterada. Ela estava com deficiência de boro, de fósforo, de manganês, de magnésio, de ferro. Eu não lembro de tudo, mas tudo. Quando eu comecei a repor isso para essa mulher, mudou a vida dela. Mudou. As vitaminas, tudo baixa. Só que vitamina, às vezes, a gente pede, é mais comum. Agora, os minerais, ninguém pede, né? Selênio. Nossa, a parte neuromuscular dela, hoje ela faz academia. Essa paciente tem uns 6 anos que ela é minha paciente. Que legal. Ela não deixa de fazer o tratamento em hipótese nenhuma. Nosso tempo está quase acabando, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. A nutrologia entra na fibromialgia? Muito. Então eu entro muito. Isso a gente até tem que falar depois lá no programa, porque a gente recebe muitas perguntas sobre fibromialgia e agora você falando, veio aqui o insight para a gente depois falar sobre isso. E você sabe que a fibromialgia, as pessoas tratam como? Um remédio para dor. Antidepressivo, né? Antidepressivo. A fibromialgia, se você estudar, eu falo que é muito simples medicina. Se você souber fisiologia, e você é fisioterapeuta, gente, fisiologia, ciclo de Krebs. Quem tá ouvindo aqui? Quem fez a faculdade, assim, sabe? Faculdade da parte de biológicas. Se você souber ciclo de Krebs e um pouco da fisiologia, você melhora a qualidade de vida de todos os pacientes. É muita medicação, né? Você trata a doença, né? Muita medicação. A fibromialgia, se você ler, é uma doença mitocondrial. O que é a mitocôndria? É uma partezinha da nossa célula que é o que faz a energia. Então, quando você tem a mitocôndria doente, você tem fibromialgia. Então, se você trata isso... E já vê aí para a gente falar sobre isso lá no programa, porque é uma dúvida que a gente recebe assim toda semana no nosso WhatsApp. A gente poderia fazer lá depois. A gente pode fazer tipo pergunta e resposta. Isso, sobre fibromialgia. Do que os seus E se não der ouvintes, tempo, a gente colocar lá no programa, a gente faz um podcast falando sobre isso. A gente podia fazer um podcast, eu adoro desafiar as pessoas assim no ar, né, gente? Depois as pessoas saem e falam, meu Deus, o que a Paula me falou. Mas a gente podia fazer um podcast só com esse tipo de doenças, né? Que hoje está na moda aí, essas doenças, né? A depressão, a fibromialgia e outras que a gente... Eu tô acostumada porque eu tenho um programa na rádio lá em Jales. Ai, que legal. Toda sexta-feira, das 11 às 11h30, eu tenho um programa que chama Saúde em Pauta. Faz 3 anos e meio. E ele é ao vivo. E o pessoal tá ouvindo e começa a mandar pergunta. E às vezes tem coisa que às vezes eu não sei responder, né? Mas eu sou muito honesta. Porque outro dia me perguntaram sobre o inhame. Pergunta que você não sabe? Me perguntaram por que o inhame não pode na dengue. Aí eu falei, meu pai, eu não sei te responder.
Então faz assim, ó, sexta-feira que vem eu vou te trazer a resposta. Qual outra pergunta? Me fala aqui antes da gente encerrar que você não soube responder. Que eu não soube. Ai, eu não lembro agora, mas foi algo de gestação. Por que tal alimento não podia na gestação? Acho que era peixe cru, alguma coisa assim. Ai, Eu falei, ai, minha amiga, não sei. As pessoas colocam assim, a gente numa saia justa, né? Mas é bom que você leva. Você leva a resposta depois. Você tem que mostrar o que você realmente é. Você tem que mostrar. Ninguém sabe tudo, a gente não é, né? Então, assim, a gente tem que ser muito honesto. Muitas vezes a gente tem que falar, não sei, mas vou estudar para saber. Eliane, sua história é linda, assim. Eu queria saber de onde que veio a nutróloga e você explicou certinho. Então, fico muito feliz de ter você. Ela está estreando com a gente no programa Fabricando Ideias, então ela está chegando essa semana, assim. Né? A gente se conheceu pessoalmente no dia da gravação do podcast, que a gente, né, você foi hoje no programa e a gente ainda não tinha se visto. Então, seja bem-vinda, tanto no podcast como no programa. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você. E aproveite, use e abuse do podcast. Se você quiser, se você tiver interesse, a gente fazer um só dessas patologias, a gente marca e faz para o público ver certinho. Sim, ó, esse aqui, como chama a produção? Insignia. A gente está aprendendo o nome. Esse aqui é um presente da IG também, que é a nossa parceira. E a Eliane vai ficar, a gente vai encerrar aqui, ela vai ficar mais um pouquinho que nós vamos comer um queijinho, terminar de beber essas bebidas lindas também de um outro patrocinador nosso. E seja bem-vinda e muito obrigada pela participação. Você, Paula. E você, gente, fica ligadinho toda terça e quinta, às 16 horas. Tem podcast aqui com os nossos profissionais que fazem parte do programa Fabricando Ideias. Claro, tem aqui, ó, Sidilac, porque vocês sabem que eu gosto de comer e beber, né? Principalmente batendo papo aqui no podcast. Então, fica ligado, coisa o sininho aí, para você não perder toda terça e quinta às 16 horas. Tchau!